Chegamos ao oitavo passo e agora nós vamos falar sobre o mercado da reciclagem e vamos falar dos materiais. Eu vou falar de alguns materiais, vai ter várias aulas aqui falando de materiais, mas eu quero dizer para você que eu vou deixar aqui um arquivo, tá? Em PowerPoint para você, se você quiser imprimir, se quiser baixar. É todos os materiais, os principais materiais que uma reciclagem tradicional trabalha, para que você possa estudar cada um deles, tá? Eu não vou falar de plástico assim, entrar em detalhes, alguma coisa, vai ter as aulas aqui, você vai assistir. Mas eu quero que você guarde esse guia, guarde literalmente, esse arquivo do PowerPoint, para toda vez que você tiver dúvida, lógico que você vai estudar os materiais, ver material por material. Lá eu fiz tudo, compilei tudo para que você possa entender e ver os materiais, os principais materiais. E saiba, se você quer ficar bom no teu negócio, estude sobre o produto que você trabalha. Então precisa estudar, Maurílio? Precisa. Por isso que eu vou deixar aqui pronto todos os materiais. Eu vou falar aqui de uma forma geral, rapidez, aqui, mas você vai pegar essa aula juntamente com o guia que eu vou deixar aqui, que é só todos os materiais, esse arquivo que eu vou passar aqui, vai estar todo disponível para você. E aí, se você quiser encadernar, mandar xerocar, fazer qualquer coisa, botar no arquivo, ele vai estar em arquivo PowerPoint. Então, você vai abrir, você vai estudar em cima de cada material, beleza? Então, bora lá, vou compartilhar com vocês o mercado da reciclagem, o nosso oitavo passo, beleza? E aí eu vou falar, conhecer um pouco dos materiais, né? Nós vamos falar sobre os materiais e vai ser uma aula bem bacana mesmo, gente. Tenha paciência, beleza? Então, veja bem. O que acontece? O mercado da reciclagem, ele é um mercado que tem vários materiais. E tem, por mais que você possa até imaginar, cara, você vai ver material que talvez você nunca imaginou que poderia ser um material reciclável. Você vai ver alguns detalhes que talvez você nunca imaginou que poderia ser um detalhe de material reciclável. Beleza? Então, bora lá. Conhecendo os principais materiais recicláveis. E aí, primeiro, plástico. Segundo, papel e papelão. Terceiro, metais. Quarto, metais ferrosos. Quinto, metais não ferrosos. Sexto, sucatas de escolha. 7, catalisadores automotivos. 8, alumínio. 9, sucata de zinco. 10, sucata de vidro. 11, sucata eletrônica. 12, metais valiosos. Nossa, Maurílio, metais valiosos também entra como materiais recicláveis? Sim, entra sim. 13, sucata de latão. 14, sucata de cobre. 15, sucatas de estânio. 16, sucata de zamac. E um bônus que eu estou trazendo, que é os 5 tipos de sucatas mais vendidas. As sucatas mais vendidas no Brasil, beleza? Então, bora lá. Primeiro eu vou entrar nos plásticos. Rapidão, tá, gente? Como eu te falei, o material vai estar disponível aqui para você e você vai acessar ele, que ele vai estar todo ele completo. Então, bora lá. Não vou entrar a fundo mesmo, não, tá? Então, entrando nos plásticos. Os plásticos são atualmente os produtos mais difundidos em todo o mundo. O plástico, que é obtido através do craqueamento do petróleo, é um processo químico que transforma frações de cadeias carbônicas maiores em frações com cadeias carbônicas menores. Então, aqui o petróleo, você sabe que o plástico ele vem do petróleo, e aqui, bem aqui, na extração do petróleo, na purificação, tem o etileno, o butano, o acetileno e o propeno. O propeno, ele é o segmento do petróleo que vira matéria-prima através do craqueamento, o plástico, beleza? Então, aplicação do plástico, as diversas finalidades da indústria. Além de atuar a favor dos setores da construção civil, temos os tubos, os capacetes, forma de construção para casa popular,
Aplicação dos plásticos. Ele pode ser agrícola, através do implemento agrícola, coberturas de área de galpão, borrifadores. Né? 3, na indústria de calçado, matéria-prima, calçado infantil e adulto, interação na fabricação de couro e plástico. 4, na indústria de alimentos, bebidas, alimentos em geral, água mineral. Na indústria têxtil, fabricação de tecido, capas de lonas, tecidos PET. Você já viu camiseta PET? Pois é, existe. Na indústria eletroeletrônica, computadores, componentes eletrônicos, equipamentos elétricos em geral. Na indústria automotiva, painéis de veículos, vários componentes. O plástico torna o veículo mais barato. Você sabia, gente? Olha que interessante. O plástico ele torna os veículos mais baratos. Na indústria e muito mais. Embalagem geral, qualquer fábrica precisa de plástico. Não importa o produto, o plástico sempre vai estar presente. Por isso que o plástico é o produto, o material reciclável mais, digamos assim, mais difundido em todo o mundo, tá? E é por isso que ele precisa ser reciclado. O plástico promovendo higiene, praticidade, economia e bem-estar. Aí nós entramos aqui nos tipos de plástico e as classificações. Ela é classificado 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Já existe até o 8, tá, gente? Mas esses daqui são os principais. O 1, classificação 1, é o PET, o 2 é o PAD, o 3 é o PVC, o 4 é o PEBD, o 5 é o PP, o 6 é o PS e o 7 são os outros plásticos. Aplicação do plástico. Plástico reciclado. Os plásticos reciclados são cada vez mais presentes em todos os segmentos da economia, com tecnologia e valor agregado para continuar a promover eficiência econômica e bem-estar. Aí nós temos a classificação número 1, que é o polipropileno tereftalato, que é o PET. Você não precisa se preocupar com esses nomes difíceis, não, tá? Esses aí são os nomes científicos. Você falar em PET, não interessa. O PET é PET. É o polietileno terefetilato. Nem eu sei falar, mas está tudo certo. É o PET. É o que importa, é isso aqui, ó. Não é o fim, não é o meio, não é o meio, não. É o fim. O importante é isso aqui, ó. Um dos tipos de plástico mais populares por ser transparente, inquebrável, maleável, impermeável e leve. Normalmente compõe frascos e garrafas para uso alimentício e hospitalar, cosméticos, filmes para áudio e vídeos e fitas têxteis. Aí aqui tem alguns modelos, né, de garrafas de embalagem PET, né, que é o refrigerante, água mineral. Então, a simbologia sempre você vai ver, você vai ter que decorar isso, tá, gente? Decorar e vai ficar uma coisa tão natural que você, quando bater o olho, você já vai saber que material que é. Ele representa pelo número 1, tá? O 2, o polietileno de alta densidade, que é o PAD, tá? Conhecido por sua resistência, o polietileno de alta densidade suporta baixas temperaturas, leve, impermeável, rígido e com resistência química. Está presente em embalagem de detergente e óleos automotivos, sacolas de supermercado, embalagens de produtos de limpeza, tubulação de esgoto, tampa, tambores para tinta, entre outros. Também a simbologia, tá vendo? 2. Então, PAD. Bateu o olho, é 2, é PAD. Normalmente, algumas embalagens só vêm trazendo o símbolo da reciclagem e o número 2. Aí embaixo eles não colocam o nome, mas sabendo que é o 2, isso é universal, tá, gente? Bateu o 2 lá, é PAD. Beleza? Ele também, o PAD, ele é utilizado na confecção de engradados de bebidas, garrafas de álcool e de produtos químicos, bombonas, tambores, tubo de líquido e gás, tanques de combustível e etc. Aí nós entramos na classificação 3, que é o PVC. Dentro da tua casa tem o PVC, através dos tubos de água e esgoto. O PVC é um plástico bastante popular e muito presente na vida das pessoas. Dessa forma, diversos setores da economia utilizam o PVC para desenvolver novos produtos, tubos e conexões para água, garrafas de água mineral, detergente líquido, lona e calçado. E aí nós entramos no PEBD, que é o policloreto de nivilha, né? Representado pelo número 4. É um plástico que o pessoal costuma chamar de filmes, né? Então, plástico flexível, leve, transparente e permeável. Está presente em sacolas para supermercado, filmes para embalar leite e outros alimentos, sacarias industrial, filmes para fraldas descartáveis, bolsa de soro medicinal, sacos de lixo, entre outros. Saco de lixo que você tem pode ser do PED, entendeu?
Então, nós chegamos aqui na classificação 5, que é o polipropileno, que é o famoso PP. Número 5, plástico muito resistente a mudanças de temperatura, utilizado em caixas industriais, lixeiras para coleta seletiva, pallets de plástico, tubos de água quente, frios e cabos, frascos, caixas de bebida, autopeças, potes, seringas descartáveis, utilidades domésticas, etc. Gente, olha a importância do plástico na vida da gente. Muita gente não dá valor, acha que é lixo, tá? E aí nós entramos no PS, que é o poliestileno, né? O PS, o 6, o poliestileno possui características como leveza, capacidade de isolamento térmico, baixo custo, flexibilidade e maleabilidade sob a ação do calor, que o deixa uma forma líquida ou pastosa, muito utilizado em potes de iogurte, sorvete, doce, frasco, geladeira, parte interna da porta, pratos, tampas, copos descartáveis, aparelhos de barbear descartáveis e brinquedos. Cara, é muita coisa, né? Aí, veja mais. E aí nós temos o EPS, também representado pelo número 6, que é o poliestileno expandido, o nosso conhecido isopor. O isopor é um plástico, sim, mas 98% dele é ar. É atóxico, ou seja, não é contaminante, entendeu? É livre de gases CFC. O poliestireno expandido, nome técnico é EPS, compõe a família dos plásticos e é produzido a partir de pequenos grânulos à base de petróleo. Ei, gente, ó, como identificar o plástico? Tá vendo ali, ó, a imagem? Então, esse símbolozinho da reciclagem, o número dentro do plástico, muitas vezes está lá escrito lá, ó, igual esse primeiro aqui, esse segundo. Está o número 1 lá, e embaixo PET, o 5, e não tem o nome, né? Mas você sabe que é um quê? PS, não é isso? 5? Um PP. PS não, gente, PP, tá? Então é só para você saber. Isso não é normal, você não tem que ficar achando, ah, Maurício, mas eu preciso saber de toda essa nomenclatura, tal. Gente, você como gestor, é lógico que no começo é bom você saber. Mas você vai contratar mão de obra, normalmente as pessoas que trabalham na triagem, elas já sabem identificar, só em tocar, só em pegar, elas já sabem o que é PS, o que é PP, o que é... Você entendeu? Eu não quero formar aqui pessoas para triagem, não. Não quero que você seja um cara da triagem, não. Eu quero que você seja o gestor da tua empresa. Ponto. Eu quero que você saiba fazer a gestão do dinheiro, que é o dinheiro que vai pagar o funcionário, que vai fazer a triagem, que tem... Esse sim tem que saber a classificação, beleza? Não adianta você saber a classificação de todos os materiais e na hora você ser um mau gestor ou se preocupar muito com a questão de triagem e aí esquece da gestão e aí você acaba entrando pelo buraco financeiramente falando, tá? Então aqui eu estou trazendo ele vai ficar disponível para você. Você pode baixar ele, tá? E você, sempre que tiver dúvida, estudar é ótimo, bacana. Mas você tem que ser o cara na gestão financeira, beleza? E aí aqui nós temos a roleta do plástico. Não vou falar sobre toda ela, depois você vê cuidadosamente aí para que serve, né? Então, mas, por exemplo, eu vou pegar aqui só o PET. O PET, que é 9%, ou seja, 7 códigos de reciclagem definidos pela Comissão Europeia e a porcentagem de quantidade total produzida em todo o mundo. Ou seja, a PET, nós temos 9% dos plásticos no mundo inteiro hoje é PET, tá? E aí você vê 26% são os outros plásticos, diversos plásticos. É as sobras, normalmente, dos outros plásticos que aí eles juntaram e acabaram formando o número 7, tá? Só para você saber. E aí, recapitulando todo tipo de plástico. Aí vem o de 1 a 7, esse material você vai estar disponível para você também, então sossegue seu coração que você vai ter acesso a ele, beleza? E aqui eu estou ampliando mais a imagem para você ver, tá? A matéria-prima virgem e a matéria-prima reciclada. Por isso que nós temos que trabalhar, gente, para que a matéria-prima plástica no Brasil ela não seja bitributada, porque se ela não for bitributada, o ganho, a margem de lucro do empresário da reciclagem, ele aumenta. Tá? E aí nós vemos, ó, os tipos mais importantes de plástico foram inventados entre 1850 a 1950. De modo geral, eles foram refinados ao serem misturados com aditivos tóxicos. Os tipos mais importantes de plástico foram inventados em 1850 a 1950, né? Então,
É isso aí. E aí nós temos a sacolinha plástica, que hoje já é uma obrigatoriedade nos supermercados, que não fornecer mais sacolinha plástica. E se você quiser a sacolinha plástica, você vai ter que pagar por ela, porque aquelas sacolinhas que são vendidas nos supermercados, que normalmente os supermercados agora estão cobrando por ela, é uma sacolinha biodegradável, ou seja, com menos de 6 meses ela já desaparece, ela acaba sendo incorporada pela terra, beleza? E aqui nós entramos no papelão. Papelão, gente. Como eu falei, o papelão também tem várias coisas e eu não vou ficar repetindo aqui, depois você vai ler. Mas, ó, o mercado de papel e celulose brasileiro tem uma grande importância na economia e é responsável por aproximadamente 1% do PIB do Brasil. Talvez você ache que o 1% do PIB é pouca coisa, mas, gente, é coisa demais. Maurício, o que é BIP? É o Produto Interno Bruto do Brasil, ou seja, são todas as riquezas que o Brasil tem. Então, é 1% representada. Estima-se que o Brasil tenha produzido em 2017 10,5 milhões de toneladas de papel. O consumo anual é de aproximadamente 6 milhões de toneladas. No ano passado, as exportações de papel chegaram a 1,91 bilhão de dólares. Gente, é muito dinheiro. E aí é por isso que o pessoal às vezes não dá valor no papelão, né? Mas o papelão tem seu valor. O papel também, tá? Só para você saber. Há uma demanda grande pelo mercado reciclado que pode originar diferentes produtos e materiais, entre eles produto de papel sanitário, papel higiênico, papel toalha e papel de chá, dentre outros. Papel não revistos, papel de cópia, papel de jornal, revistas, livros, cadernos. Gente, olha aí. Aí tem gente que não entende. Se você for fazer uma busca nas casas, nas residências que tem de papel aí perdido aí, gente, é muito. E tem gente que acha que não ganha dinheiro com papel. Mas todo papel é reciclado? Não. Aqueles papel sujo ou engordurado, gente, eles não têm valor de mercado, tá? Aqueles papel que tem etiqueta, qualquer tipo de papelão que esteja sujo, engordurado. Engraçado que na pandemia, as indústrias elas estavam até aceitando os papelões engordurados. Sabe por quê? Porque o custo para reciclar esse papel era mais caro, mas como não estava tendo matéria-prima no mercado, eles estavam comprando até os engordurados, até os sujos. Por quê? Cara, na falta de tu, vai tu mesmo. Então, eles estavam comprando para poder trabalhar e não deixar a produção parar. Então, numa normalidade sanitária, digamos assim, eles não compram papel e papelão engordurados, tá bom? Então, qualquer tipo de papel com revestimento ou outro elemento de plástico, cera, cola, papel, alumínio, não está apto a ir para reciclagem. Embalagens metalizadas do mesmo motivo que as etiquetas, essas embalagens geralmente usadas em doces, salgadinhos e papéis de presente não entram na lista dos recicláveis. Alguns tipos de livro, dependendo da cola utilizada na confecção dos livros, eles podem se tornar inúteis para reciclagem. O mais comum é que listas telefônicas, livros de capas dura e certos livros de bolso não consigam passar pelo controle de qualidade por esses motivos. Fotografias com qualquer papel que tenha sofrido um processo químico, fotorrevelado, não pode ser reciclado. Papéis sulfurizados, papel tratado com ácido sulfúrico, que fica com aparência de pergaminhos, aqueles que parecem papel antigo, esses também não são reciclados. Papéis encerados, papéis parafinados, papéis higiênicos, usados por conter gordura e contaminantes, não são reciclados, tá, gente? Cuidado com os papéis. Cuidado com papéis a serem reciclados. Mesmo que o tipo de papel possa ser reciclado, se ele estiver em qualquer condições de contaminação, pode tirá-lo da lixeira. Entendeu? Ou seja, se o papel ele estiver limpo, mas se você, ao deixar ele misturado com outros papéis dentro de uma lixeira, ele já não serve mais. Então, antes de separar os papéis, remova adesivos, elásticos, sujeiras e qualquer outro tipo de material que possa atrapalhar no processo da reciclagem. Isso é uma recomendação das indústrias, tá, gente? E aqui nós chegamos aos metais. Metais. Maurílio, os metais, eles são muito
reciclável, realmente. E aí nós vamos entrar em duas categorias, nos metais ferrosos e metais não ferrosos, só para você entender, tá? Os metais, eles têm... tem muitas empresas de reciclagem que preferem trabalhar somente com esses dois produtos, com esses dois materiais, os metais ferrosos e não ferrosos. Mas vamos lá. O que acontece? Os metais ferrosos. Vamos entrar primeiro no metal ferroso. Metal ferroso são ligas de ferro e carbono que podem ainda apresentar na sua composição elementos como fósforo, manganês, silício, cobre, enxofre, entre outros. Como identificar a sucata? Gente, o teste do ímã ele é fundamental para você que está no mercado da reciclagem. Acredite, o ímã é o melhor amigo do reciclador que trabalha com sucata ferrosa, porque ele atrai. A sucata de ferro consiste em todo tipo de sucata de ferro, de aço, carbono, solta ou em fardo, como sólidos fundidos ou laminados, limalhas e cavacos. Os reutilizáveis, como tubos, barras, bobinas, chapas automotivas e sucateado, né? Automóveis sucateados, navios, trem, vagões, rodas, trilhos, estamparias, cavaco, aço gusa, ferro fundido, entre outros. Tá? Ferrosos, principais tipos de aplicação. Aí tem várias aplicações. Eu não vou falar sobre todas elas, não, porque senão essa aula vai ficar muito comprida, muito longa, tá? Então, eu vou passar, como eu te falei, o material ele vai ficar disponível aqui para você e mais outros vídeos onde eu vou estar falando e você vai poder estar assistindo. Então, eu não vou... E aí nós entramos nos metais ferrosos, não ferrosos, perdão. Os metais não ferrosos, que seriam aqueles materiais finos, né? Que o pessoal fala, ah, você tem material fino aí? Tem. Então, os materiais não ferrosos são os metais que não contêm ferro. Você colocou o ímã, não colou, é porque ele não é ferroso, beleza? E aqui tem várias formas de você identificar. O teste mais simples é que não, que não falha. Esse teste mais simples é o ímã, gente, tá? Por isso que o ímã ele é atraído por qualquer metal que contenha ferro em sua composição. Normalmente, os metais nobres ou finos, como são chamados, eles não são magnéticos. Ou seja, você botou o ímã, não colou, é porque é um metal não ferroso. Beleza? Então, tá aqui. Aí tem a latinha também, o níquel, o cobre encapado, cobre nu, zinco. E aqui, gente, nós entramos nas sucatas de escolha, tá? Como eu falei para vocês, eu vou dar um view, mas todos esses materiais eles vão estar disponíveis nessa apresentação no PowerPoint, que vocês podem estar estudando cada uma delas para vocês conhecerem e se familiarizando com elas. Teve dúvidas? Vai lá, dá uma olhada no arquivo e você vai saber que material é. Beleza? Aí tem a sucata de escolha. O que são sucata de escolha, Maurício? É aquelas sucatas que normalmente as pessoas elas acham que não serve para mais nada, igual, por exemplo, esse trator velho aqui. Trator parece que para uns pode não servir, mas para quem é da área de sucata, fala, cara, esse trator aqui, ele pode ser vendido. Às vezes chega um cara e fala assim, cara, eu estou precisando de um eixo traseiro desse trator. Quanto é que você vende? Então, você compra ele como sucata, o preço barato lá embaixo, e aí você vende. Às vezes, uma peça dessa aí pode custar 3, 4, 5 mil reais do que uma nova. Em vez do camarada comprar uma peça nova, ele vai comprar uma peça usada. Você entendeu? Então, são sucatas de escolha, como é o caso de motores também. Às vezes, o cara recebe muitos motores que estão funcionando e o camarada está precisando. Então, dá para você ganhar um bom dinheiro nas sucatas de escolha. Tá? Baterias, telhas de zinco, essas sucatas de escolha, gente, realmente ela tem um mercado muito forte, tá? Se você montar um brechó de sucata de escolha aí no seu depósito, você pode ter certeza que muitas pessoas vão procurar corrente, bateria, telha de zinco. Cara, é tudo que você possa achar que não serve para você, mas serve para alguém, acredite. E aí nós temos os catalisadores de automóveis, tá? E aqui eu não vou adentrar porque eu vou dizer só uma coisa. O catalisador automotivo, ele tem na sua composição os metais nobres, que são a platina, o paládio e o ródio. Mas o mais valioso é o paládio. A corrida pelos catalisadores
está no paládio, beleza? Porque é um metal muito nobre e raro no mundo, beleza? Aí, aqui tem, você vai estudar, você vai pegar, aqui está dizendo quantas gramas tem de paládio, de platina, em cada catalisador. E aí tem uma galera que paga uma grana nos catalisadores. Se você for trabalhar com catalisador, tem que tomar muito cuidado. Catalisador de moto, catalisador de veículo a diesel, não tem tanto valor como o catalisador de veículo a gasolina, tá bom, gente? Essa é uma observação. Aí vem o alumínio. Eu tenho uma aula que fala somente do alumínio. Eu vou colocar aqui também para vocês, tá? Nesse passo aqui, no 8º passo, você pode ter certeza, vai ter uma aula falando só do alumínio para você entender. Que é uma aula comprida, é mais de 1 hora, para você entender quais são as ligas do alumínio. Que aí, realmente eu passo pelas ligas do alumínio, né, que vai de 1 a 7, né? Então, são mais de 20 tipos de sucata de alumínio. Tem gente que fala assim, Maurílio, eu posso fundir, comprar o alumínio e fundir, fazer panela? Cuidado, gente. Se você não tiver autorização ambiental para ser um produtor de panela, você corre risco de cometer crime ambiental. Essas panelas de alumínio batido que você vê vendendo aí na beira da pista aí, das estradas, das BR, esses alumínios eu jamais compraria. Sabe por quê? Porque são alumínios batidos que você nem sabe qual é a origem daquele alumínio. E aí você acaba arrumando um problema de saúde para a sua família. Então, por que as panelas de alumínio elas são caras? As panelas boas? Porque elas normalmente são panelas virgem, de alumínio virgem, ou então que foram passadas pela reciclagem de forma a ser classificada. Como eu te falei, está aqui, ó. Elas têm a classificação. Então, qual é o melhor alumínio? É o alumínio de panela. É aquele que contém 99% de pureza de alumínio, é 99% de alumínio puro. Aí, quanto mais fraco o alumínio, menos valor ela tem e, acredite, mais ela serve para outra coisa, menos para panela. Então, para panela seria esse aqui, o 99% de pureza, beleza? E aí nós entramos aqui, os tipos de sucata de alumínio, tá? Então, tá aqui, ó, vários tipos. E aqui nós temos o ciclo do alumínio, né? Que fala sobre a compra, o retorno, para onde é que ele vai, qual o destino, até chegar no supermercado de novo e você ir lá e comprar. E aqui nós temos a sucata de zinco. Zinco, Maurílio? Sim, talvez você esteja pensando aí, associando com a telha de zinco. A telha de zinco, ele na verdade é uma lâmina de aço banhada com o zinco. O zinco ele foi descoberto em 1746, quando o alemão Andres Marggraf, o zinco já tinha sido notado como um protetor do aço, tanto que foi bastante utilizado ao longo dos séculos. Sabe-se que aproximadamente no ano de 1000 anos antes de Cristo, já existiam objetos à base de metal espalhado pelo mundo. Então, você vê, o zinco, talvez você só conheça a telha, né? A telha de zinco. Não existe telha de zinco pura. A telha é uma lâmina de aço que é banhada pelo metal zinco, beleza? E aqui está falando sobre o quanto que o zinco é importante, ele é versátil, tá? Aqui nós temos as aplicações que pode ser aplicado em vários materiais, na construção, transporte, bens de consumo, eletroeletrônicos, na engenharia em geral, e tanta coisa, gente, que o zinco pode ser. A reciclagem do zinco. O zinco é um metal infinitamente reciclável, que não perde suas propriedades, suas características físicas e químicas. Isso que você tem que ter em mente. O zinco, ele é valioso, ele é um metal bom, é um metal não ferroso. Você entendeu? E o zinco na saúde, você vê. Até eu tenho um zinco no corpo, né? Nós precisamos do zinco. Aqui, ó, curioso que, ó, os bebês em crescimento, crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos, têm uma maior exigência de zinco. Então, se você tem até um suplemento que o pessoal vende que é de A a Z. Você já ouviu falar? As vitaminas de A a Z? Então, o Z representa o zinco, que é justamente o que nós precisamos, com uma quantidade bem pequena para o nosso organismo absorver. E para o homem é muito importante, porque ele melhora muito os níveis dos músculos, fígados, rins, ossos, e para o homem, próstata.
Não é interessante? Que legal? Então, isso é para você ver. Aí nós entramos na sucata de vidro, gente. A sucata de vidro, ela é o processo pelo qual o vidro é reaproveitado para criar novos materiais. Detalhe, gente, o vidro ele é reciclado 100%, tá? Não existe esse negócio de a pessoa falar assim, só se ele estiver muito contaminado com outro produto, com outro material, aí realmente ele perde o seu valor, tá? Mas ele é um material que ele vai ser sempre 100% reciclável, se estiver bem cuidado, vamos dizer assim. E aí tem empresas, como lá na Alemanha, né? Eles são mestres na arte de reciclar vidros. Os vidros, o pessoal fala assim, o vidro não tem tanto valor, Maurício, mas se você se especializar só no vidro, você vai fazer dinheiro com o vidro. O que você não sabe é que o segredo do vidro está justamente na logística reversa. Ou seja, você pode cobrar pelo recipiente que você deixa no condomínio, deixa na escola, para poder coletar aqueles materiais de vidro, tá? Então, as pessoas acham que o vidro, só o vidro em si, ele não dá um retorno, não paga a operação. Se você fizer uma gestão bem enxuta e você criar incentivos para a reciclagem de vidro, igual, por exemplo, tem empresas que locam o contane para coleta, e ali a empresa que locou pode colocar o nome da empresa dele. Um exemplo aqui em Brasília mesmo é a Cacau Show, de frente de uma loja aqui que nós temos aqui em Brasília, ela alugou, a Cacau Show não mexe nem com vidro, só para você ter ideia, mas pelo apelo ambiental, ele coloca lá, patrocinado pela Cacau Show, deposite aqui sua embalagem de vidro. E lá as pessoas vão depositando. E aí a empresa cobra um valor, né, para aquele recipiente ficar ali durante o mês. E aí ela vai lá e coleta e traz. Então o vidro é bônus financeiro, beleza? Só uma dica para vocês. Então, o processo de vidro, da reciclagem, você já sabe que o vidro ele é aproveitado 100%, tá? Então é isso. Ó. O potencial de reciclagem do vidro é tão grande que 1 quilo de caco de vidro gera exatamente 1 quilo de vidro novo. Cara, é fantástico o processo. Muito bom. E aqui tem, né, a extração, tal, como uma usina de vidro, tal. Então aqui, quais são os passos que é feito pela reciclagem do vidro? Não vou aprofundar, porque não é o caso. Nós estamos aqui, você não vai montar uma indústria, né, uma usina de reciclagem de vidro. Então, e aqui nós entramos na sucata eletrônica. Sucata eletrônica, ele é um universo, gente. Você pode se tornar um especialista só em sucata eletrônica, tá? O Brasil está se despertando através de empresas de fora que está vindo no Brasil comprar as sucatas eletrônicas, tá? Entendeu? Então, fique de olho, porque a sucata eletrônica brasileira, ela vale muito, porque são sucatas antigas e quanto mais antiga, mais ouro tem, mais prata tem, mais metais nobres tem. Beleza? Aqui, ó, aqui tem eu estou trazendo um valor médio, né, de uma sucata eletrônica, mas isso aqui, esse preço ele pode variar dependendo do tempo, do período que você estiver vendo esse guia, mas é aquele negócio, é um mercado bem lucrativo para quem trabalha. E aí tem as mais cobiçadas. É como eu falei, são as placas de computadores antigos, pois as mesmas têm uma quantidade considerada de ouro. Então, aqui tem, ó, os pinos são banhados de ouro, os processadores, né? Então, você vê. Aqui eu estou trazendo como cada chip quanto tem de ouro em cada chip. E aqui eu trago a informação, depois você vai ler quais os chips, para você tomar nota desses chips, para você ter na sua uma listazinha. O cara vem vender o chip para você, aí você dá uma olhada se é algum desses chips aqui. Se você vê que é um desses chips aqui, pode comprar que está dentro, você vai ganhar. Aqui tem outros. E aí tem a numeração, né, dos chips. Então, eu não vou ensinar aqui, gente, como retirar o ouro da placa, porque não é objetivo, nem o ouro, nem a prata, não é objetivo. Beleza? Isso aqui é só para você ter uma ideia do mercado da reciclagem, da sucata. E aí, tem um local que é a B2 Blue, que
que é uma plataforma onde o pessoal comercializa sucata eletrônica. Se você quer saber mais sobre sucata eletrônica, conhecer pessoas que possam fazer parceria com você, você pode estar entrando em contato com o pessoal e falar, gente, ó, eu estou montando aqui um depósito, eu quero comprar e vender. Tem como você me mandar a tabela de preços de vocês para eu poder começar a executar aqui na minha região e comprar essas sucatas eletrônicas? Gente, parceria, network, tá? E aí nós entramos aqui nos metais valiosos. Que metais valiosos são esses, Maurício? É o ouro, a prata e o paládio, gente. O paládio que eu falei dos catalisadores automotivos. Né? O ouro está presente na sucata eletrônica, assim como a prata. A prata tem uma característica que foi exatamente de onde eu comecei, que foi dos raios-x. Eu, sem saber, gente, eu comprava esse material e mandava para a Goiânia, que era o meu, depois virou meu mentor, fiquei muito feliz com isso, porque ele me ensinou que através da prata, da reciclagem do raio-x, podia se tirar prata. E, gente, é um mercado valiosíssimo, você entendeu? Hoje não mais, porque acabou a revelação fotográfica, a revelação. Hoje você vai no hospital tirar um raio-x, dependendo do hospital, nem tem raio-x, ele já faz aquela ressonância magnética, que tem também, mas é bem pouco, a prata, entendeu? Mas hoje é muito moderno. Então, o filme de raio-x você só vai encontrar aí nos interiores, nos municípios, tá? Então, você for no hospital aí e falar, cara, tem chapa de raio-x? Saiba que aquela chapa de raio-x ela é carregada de prata, tá? E aí o paládio nada mais é do que os catalisadores. Como eu te falei, tome cuidado com os catalisadores de moto e de veículo diesel, porque tem pouquíssimo. Paládio não tem um valor de mercado igual os catalisadores de veículos a gasolina. Aí nós temos a sucata de latão também, gente. Aí vem as classificação, não vou entrar nas classificação, mas ela é de primeira, de segunda categoria, para vocês entenderem. Depois vocês leem aqui esse manual que vai ficar disponível para você, beleza? Então, aí tem latão, e aqui tem a sucata de cobre, que ela é muito concorrida, né? Que é a sucata que o pessoal mais se interessa. E aí também tem o cobre de primeira, cobre misto, cobre de terceira, o cobre sólido, que é o mais valioso, né? Então, tem vários tipos, né? Que o pessoal conhece, cobre-mel, o mel de primeira ou de segunda categoria, os mistos, né? Que o pessoal fala. Então, gente, você tem que estudar sobre aqui está dizendo, cada um, como é que você vai achar, de onde é que você vai tirar, justamente para você ter um acompanhamento e você saber de onde é que você está tirando. Ah, eu estou tirando aqui, por exemplo, Maurílio, um cobre de tubo de serpentina. Então, ele é considerado o quê? Ele é um cobre-mel de terceira categoria, entendeu? Ah, Maurílio, eu estou tirando aqui os fios esmaltados, industriais. Ah, então ele é um mel de segunda categoria, né? Então, vale dinheiro? Vale. E aí nós entramos na sucata de estânio. Sucata de estânio, gente, tá aqui, ó, é um metal puro, não ferroso, de cor branca, macio e resistente à corrosão. É maleável e tem uma espessura altamente cristalina devido à quebra desses cristais. Tem uma estrutura tetragonal. E aí nós temos a sucata de Zamac. O que é a sucata de Zamac, Maurício? Você já viu aqueles registros de botijão de gás? Então, eles têm aquele corpo de carburador também de veículos antigos, né? Fusca, Brasília e tal. Ele é feito com esse metal, com Zamac. Mas o mais conhecido mesmo, que vai chegar muito aí na sua reciclagem, vai ser o registro de fogão. E aí eu vou entrar aqui nas 5 sucatas mais vendidas, gente. Nas sucatas mais vendidas, beleza? Bora lá. Primeira sucata mais vendida é o ferro fundido e aço. Sucata de ferro fundido e aço são as mais vendidas. Ela está em primeiro lugar. Segundo lugar, sucata de aço inox. Essa está em segundo lugar.
Terceiro lugar é de cobre. Talvez você achasse, Maurílio, eu achei que era cobre. Pois é, cobre ocupa o terceira colocação. A quarta colocação é os latão, entendeu? Metal. Quinta colocação, sucata de alumínio. Você também achou que a sucata de alumínio ela era mais concorrida. Não é. É a mais vendido hoje. Ela está em quinto lugar. E isso aí, gente, são os metais. São os materiais que você precisa conhecer. Eu fiz um review rápido aqui para que vocês pudessem ver, tá? Deixa eu voltar aqui para mim. Para que você possa conhecer os metais. Eu tenho algumas aulas que eu vou disponibilizar aqui, que eu aprofundo mais sobre eles, mas de uma forma mais prática, você vai ver isso no dia a dia, quando você já estiver trabalhando na sua reciclagem. Mas fique tranquilo, não quero que você seja altamente um conhecedor de materiais recicláveis, eu quero que você seja um ótimo gestor de finanças de dentro do mercado da reciclagem. Porque não adianta você ser um grande conhecedor se você não souber gerir o seu dinheiro que chega até você. E também não quero que você seja um cru de não conhecer materiais, tá? É bom você conhecer, pelo menos o básico, tá? Para que você possa literalmente avançar. E à medida, isso aqui, gente, não tem como. Aqui que eu estou passando aqui para vocês é teoria, mas se você pegar o material e começar a pesquisar, cara, esse aqui é o Zamac, o Maurício falou do Zamac, viu lá um registro, isso aqui que é o tal do Zamac, cara, que legal, ó. Ou seja, você já sabe. Então, esse ganho de conhecimento que você está tendo aqui, ninguém mais vai te tirar. Você entende? Então, é isso que se constrói um especialista em materiais recicláveis. E é isso que eu quero. Quero que você seja literalmente um especialista financeiro e de materiais reciclados. Você precisa. Eu vou deixar essa apostila aqui, esse arquivo aqui, para que você possa, sempre que tiver dúvida, estuda um pouquinho, pega um material, vai estudando dia após dia, entendeu? E aí o material vai se tornando natural para você. Beleza? Então, eu te espero na próxima aula.